Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Alencar, sou estudante de artes visuais da UNB, no módulo EAD, e estou fazendo esse vídeo aqui para explicar a arte do artista Emerson Pontes, mais conhecido como Uira Sodoma. E esse trabalho faz parte de uma matéria de visualidades indígenas, estudos das visualidades indígenas. Desse curso da UNB, e que é um curso muito interessante, é uma matéria muito interessante que abriu muito a minha cabeça, e espero que eu possa mostrar um pouquinho mais para vocês da importância da cultura indígena, da arte, indígena, e vou trazer esse exemplo aqui para vocês conhecerem, enfim, espero abrir a cabeça de vocês também. Então, começando aqui a apresentação, Emerson Pontes é o Ira Sodoma. Emerson Pontes criou o Ira Sodoma, uma entidade drag amazônica que se produz a partir de elementos naturais, como sementes, folhas, galhos, coroas de flores, ramagens e outros materiais. O processo de transformação pode demorar até 2 horas, pois utiliza-se de pintura corporal em montagem. Parece ser provindo da própria terra, se misturando com o ambiente natural. Então, nessa foto, vocês podem ver que ele está no ambiente natural, usando objetos naturais para compor o seu personagem. E todas as fotografias tiradas evidenciam o mesmo processo transformativo, né? Desse ser humano se transformando na natureza, ou a própria natureza se transformando numa figura humanoide, né? Buscando ali criar uma entidade no formato compreensível aos olhos humanos, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Como eu falei, parece ser um ser provindo da terra, né, se misturando com o ambiente natural, justamente porque ele utiliza esses materiais naturais e porque a ideia é justamente essa também, né, fazer a natureza aparecer para você e, enfim, te chocar, te causar admiração, te fazer pensar, refletir, enfim. O artista Emerson Pontes, ele também é ativista. Ele graduou-se em biologia e especializou-se em ecologia. Ele menciona em algumas entrevistas, e eu coloquei o link delas no final da apresentação, que ele busca proteger a natureza, mas que o lado científico dele, para fazer isso, para tanto, né, não estava sendo suficiente. Ele já trabalha com ecologia há algum tempo, em algumas entrevistas ele menciona que trabalhou com algumas espécies animais, mas que ele sentia falta do lado social, né, do ativismo. Então, ele desenvolveu esse lado artístico justamente para mobilizar o lado social, né? Ele tem algumas performances, né, que acontecem na cidade de Manaus ou outras no Pará, enfim, ele viaja, né, claro, mas ele também visita comunidades fluviais para conscientização da importância da conservação ambiental, tudo de forma artística, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz arte, ele também faz o ativismo, ele também faz a parte científica, né, que é conscientizando sobre como funciona a natureza, por que devemos cuidar dela, quais são as boas práticas, enfim. E levanta questionamentos, reflexões, sentimentos, né, tudo isso no mesmo processo. Então, foi um artista, é um artista muito interessante e ele é assim multifacetado, né, nesse sentido. Eu acho que isso também não é à toa. Pode até ser meio acidental assim, né, no sentido de que a vida foi levando ele para esse caminho, mas no final tudo faz muito sentido, né? Bom, vou passar essa imagem de cá. Essa aqui na sequência é outra fotografia de mais um desses personagens, né? Você pode ver que ele continua com esses materiais, sempre buscando materiais que tá em loco, né? Então faz ele se misturar mais ainda
com a natureza que está sendo fotografada no momento, e você vê e pensa realmente, poxa, isso aí é um ser que saiu desse lugar aqui, é uma entidade, é um ser meio místico, ou então, enfim, evoca os seres que a gente conhece assim na cultura, né? Um curupira, um boto, né? Enfim, o que é esse ser também, né? Ahn, bom, ele menciona em uma outra entrevista que um pilar do projeto é usar a floresta como inspiração criativa e como ferramenta. Isso conecta muito mais as pessoas com a floresta que é o seu contexto. Ele fala que desde pequeno ele brincava, né, com o que a natureza dava para ele, com gravetos, enfim, folhas, e usava isso como ferramentas para brincadeira mesmo, né? E disse que esse processo artístico dele aconteceu meio que naturalmente, né? Ele apenas misturou partes da vida dele e se transformou, né? Parte do porquê e da data desse início, né, dessa fase do Emerson como o Ira, ela acontece também num momento meio traumático, assim, onde ele sofre uma violência ao sair de um bar, e depois desse episódio ele decide, cara, vou sair do armário com todas as forças, em todas as facetas, e vou ser o máximo que eu puder, sabe? Então ele se define como um ser não binário, drag, ele é ativista ambiental, ativista LGBTQIA+, ativista indígena, ativista contra o racismo, enfim. Por isso que eu acho que, no final, tudo se mistura e tudo faz muito sentido com a história dele, né? E falando sobre a história dele, o Ira é descendente de indígenas Munduruku, etnia que habita, em sua maioria, o sudoeste do Pará e do Amazonas, e parte do Amazonas, né? O nome Munduruku é um nome dado por seus rivais históricos, os Parintintins, que significa formigas vermelhas, em analogia aos ataques em massa que este grupo realizava. A história do grupo Munduruku é muito conturbada, né? Igual todos os grupos indígenas que a gente já conhece ao longo dos séculos no Brasil. E como a de todos os outros grupos diferentes da vasta diversidade indígena do país, passou por vários processos de dizimação de etnia, de cultura, enfim. Então, mais uma vez, é uma pessoa que está entrando em contato com suas origens, com a sua cultura e aceitando ela, né, fomentando a autoestima dela e mostrando para o mundo o que é, e que está tudo bem. Né? É, deixa eu passar mais essa foto aqui. Essa foto eu acho incrível. Parece que a natureza está brotando dos olhos dele ali, né? Parece líquens, fungos, enfim, raízes. Fica a interpretação aí de vocês, como quiserem. É, o Emerson, ou o Ira, já sofreu na pele o racismo e a homofobia, como eu falei antes, né? No momento de sua vida onde sofreu violência, decidiu criar o personagem a fim de desarmar agressões e se autoafirmar em um ser de direito à vida. Como ele disse em uma entrevista, sim, eu sou. O Ira é um grito em carne de bicha e planta, uma árvore que anda. Eu acho fantástico essas frases assim que ele faz. Vale muito a pena ver os vídeos dele, tanto no Instagram quanto nas entrevistas do Mídia Ninja, da Globo. Ele já ganhou alguns prêmios também, já teve repercussão internacional. Essa sequência desse personagem dele nessa mata fechada é fantástica. O Ira também atua no centro de Manaus em protestos que causam espanto, comoções, emoções e admiração. E medo. Protesta contra a desigualdade, o ódio, crimes contra as mulheres e as comunidades LGBTQIA+, contra os negros e contra violência contra os negros e violência contra os indígenas. Sua estética pode parecer, inclusive, ser monstruosa, mas é aí que está a sua beleza. Buscando materiais naturais para se montar, o Ira não se expressa aguardando ser julgado belo ou agradável, mas sim causar comoções, mesmo que espanto. Então é isso, eu acho que essas imagens, né, elas são chocantes por si só,
Parece um monstro que você encontra no meio da floresta, né? E que no final das contas é a própria floresta. E a floresta é, de certa forma, monstruosa também, né? Bela, violenta, graciosa, tudo ao mesmo tempo. E natural, né? Então, eu acho que essa estética e esse porquê de ser faz muito sentido, é muito interessante, e eu, particularmente, nunca tinha visto algo assim. Então, vocês já devem ter ouvido falar o nome dele antes, tal, mas eu quis escolher porque eu achei realmente fantástico. Existem vários outros artistas fantásticos indígenas. Vale a pena vocês darem uma pesquisada na internet. Eu vou ver se coloco mais alguns na descrição depois. Mas esse que eu trouxe, enfim, aborda essa questão fotográfica e eu consegui um material considerável dele, então foi bem legal trazer isso para cá. Nessa fotografia parece, né, um momento, uma conexão espiritual, tem o fogo, tem a fumaça, enfim, a posição também do personagem, né? Por isso que eu acho que evoca muitos sentimentos aí. Trazendo mais um trecho de outra entrevista dele aqui, o Ira menciona que as pessoas, por não terem conhecimento e compreensão, associam o desconhecido ao diabo. Por isso tornam o inimigo diferente. O diabo puta, o diabo trans, o diabo bicha, que não se encaixa em gênero, e o diabo drag, de cara colorida e coberta de mato. Isso também por isso que ele também é um ativista, um drag ativista, né? Porque, enfim, ele luta contra esses preconceitos também. E essa arte dele se mistura. É como se fosse um drag ecoativismo, sei lá. Não sei qual é o termo correto, mas enfim, é isso. Olha para isso, que coisa maravilhosa, sabe? Olha os elementos que ele trouxe, olha a vida, sabe? Essa concha aqui, essas raízes, enfim. Agora finalizando aqui os slides, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho, né? Mas deu para dar uma ideia aí do trabalho desse grande artista. E eu deixei aqui mais uma frase por fim, né? Aqui estão as referências, então o Instagram dele também, o fio contato dele, sigam ele no Instagram e sigam vários outros artistas, depois eu vou colocar na descrição. E deixei aqui uma frase que eu achei muito interessante. Na vida não há normalidade, mas sim diversidade. Ele diz isso numa entrevista para a Globo, eu acho. A Amazônia deve ser o lugar do mundo onde coexistem de forma mais expressiva a beleza e a estranheza. O Ira nasce disso. Então é isso. Eu vou voltar aqui na foto. Beleza e estranheza, né? Isso é natureza. Então, trazendo isso para a sociedade, talvez a sociedade pense, pô, o estranho não é o contrário de natural, o estranho é natural, o diferente é belo, né? Talvez a gente comece a aceitar mais o que não é igual a nós e, enfim, fica a reflexão. É isso. Obrigado. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, sei lá. Espero que vocês tenham gostado. E sigam esses artistas no Instagram. Beijo. Bom, acho que eu terminei de